Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias importantes para trazer para vocês. Tem aí, ó, Martim Benítez sacramentado com São Paulo, Paulinho Boia vindo, o Vasco vai ganhar 2 milhões de reais com a negociação. Tem mais uma negociação bacana aí também a respeito da situação do Benítez. E vamos agora também jogar luz à situação do atacante Morato, que está muito próximo de ser o novo reforço do Vasco. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que no decorrer do vídeo tu vai esquecer. Bom, falando aí do atacante Morato, o companheiro Fábio Torres, do Papo na Colina, trouxe algumas novas informações a respeito do atacante Morato, do Bragantino, que está em vias de ser anunciado como o novo reforço do Vasco. Houve um contratempo no meio da situação, já era para o jogador ter sido anunciado de forma oficial, inclusive o representante do atleta havia dito que a tendência é que ele decidisse seu futuro até a última sexta-feira, mas tiveram os contratempos no meio do caminho, mas a negociação ainda deve ser concretizada. Faltam pequenos detalhes para o Vasco fazer o anúncio oficial do jogador, mas não está longe não. Falando agora de Martim Benítez, informei para vocês no vídeo anterior que entre Vasco e São Paulo já estava tudo certo, faltando ainda alguns acordos com o Independente. Porém, hoje à tarde, toda a negociação foi sacramentada. Vasco, São Paulo e Independente chegaram a um acordo para a rescisão de contrato de Benítez com o Vasco e ele fazia um novo vínculo com o São Paulo até dezembro de 2021. O São Paulo terá a opção de compra do meia no final da temporada. Bom, vocês vão lembrar que o Alexandre Pássaro deu uma entrevista na Vasco TV comentando a situação de Martim Benítez, que nenhum jogador que não quisesse estar no Vasco aqui não estaria, e para qualquer jogador sair do Vasco teria que ser sobre as condições do Vasco. E olha, me surpreendeu e muito essa negociação, e eu particularmente achei um baita do negócio para o Vasco. O Globoesporte.com foi checar e trouxe algumas novas informações de como foi selada essa negociação. Eu vou trazer para vocês agora detalhes da negociação entre Vasco e São Paulo. Bom, quando o Vasco conseguiu o reempréstimo de Martim Benítez para a reta final do Campeonato Brasileiro, ficou acordado que o Vasco teria que pagar 250 mil dólares por esse empréstimo até junho. E a negociação foi costurada da seguinte forma: desses 250 mil dólares, o Vasco havia pago 160 mil dólares e ainda devia 90 mil dólares ao Independente. E aí o acordado foi o seguinte: esses 90 mil dólares que ainda faltava o Vasco pagar ao Independente, o São Paulo vai pagar esses 90 mil dólares, que dá algo em torno de 500 mil reais. O Vasco tinha uma dívida grande já com o Martim Benítez. O Benítez tinha para receber do Vasco 3 meses de salário atrasado. Para liberar a rescisão contratual, Vasco, Benítez e Independente chegaram a um acordo de que o jogador iria liberar o Vasco desse montante. Ou seja, o Vasco não irá mais precisar pagar esse valor que devia a Martim Benítez. O salário dele era algo em torno aí de 200 mil reais. Você pega 3 meses de salário mais um 13º, se dá aí mais ou menos um bolo de 800 mil reais. E além disso, para o São Paulo conseguir a antecipação da rescisão do Benítez com o Vasco, já que o Benítez tinha contrato com o Vasco até junho, o São Paulo irá indenizar o Vasco em 1,5 milhão de reais. Se você considerar aí que o Vasco tinha uma dívida com o Benítez desses 800 mil aí, o Vasco arrumando uma situação de 2 milhões e 300 mil reais para que Martim Benítez saia para o São Paulo. Essa passagem do Benítez para o Vasco acabou gerando lucro de um jogador que nem era do Vasco. O Vasco não tem dívida mais nenhuma com o jogador, ele vai seguir a sua vida agora no São Paulo, e o Vasco ainda faturou uma bolada agora limpa na mão de 1,5 milhão de reais e não tem mais o débito com o jogador. E ainda conseguiu o empréstimo de Paulinho Boia até dezembro de 2021. Para concretizar a negociação entre Vasco e Paulinho Boia, falta apenas acertar os salários entre Vasco
e Paulinho Boia, mas tudo sacramentado. O Vasco inclusive já está enviando a documentação para o São Paulo para que eles possam nas próximas horas, talvez até já amanhã, oficializar Martim Benítez como novo reforço do São Paulo. Enfim, acho que a negociação foi maravilhosa para o Vasco. Ele já não ia ficar de qualquer jeito em junho, porque o Vasco não tinha dinheiro para poder comprar o jogador. O passe dele era estipulado em 4 milhões de dólares, menos o que o Vasco pagou pelo empréstimo. E ele também vinha se contundindo muito e jogando poucos jogos. O Vasco já tinha uma dívida grande com ele, então acho que a negociação foi boa para todo mundo. O São Paulo, que eu não sei se fez um bom negócio não, vai estar aí pagando 500 mil reais aí pro Independente para pegar o jogador, mais 1,5 milhão de reais pro Vasco, somando um montante aí de 2 milhões de reais por Martim Benítez. Só o tempo irá dizer quem foi que de fato fez um bom negócio, São Paulo ou Independente. Pro Vasco, eu acho que foi um baita de um negócio, mas quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E diga-se de passagem, mais uma vez elogiar o baita do trabalho que o Alexandre Pássaro tá fazendo na diretoria de futebol do Vasco. Bom, galera, voltamos a falar agora de Copa do Brasil. O Vascão pega a Caldense aí na próxima quinta-feira e segundo os companheiros agora da UOL Esporte, o Vasco teve que mexer na sua logística, já que o voo para Minas Gerais teria que fazer escala em Campinas para depois ir para São Paulo, devido à redução da malha aérea por causa da pandemia. O Vasco achou melhor ir de ônibus para Minas Gerais. A viagem indo de aeronave iria durar algo em torno de 7 horas, considerando o bate e volta em São Paulo. Indo de ônibus, o Vasco vai gastar 1 hora a mais. Porém, o Vasco vai levar os seus atletas num ônibus que tem leitos, camas ali que os jogadores podem descansar melhor do que dentro de um avião. E qual é o grande benefício disso? Se o Vasco fosse voltar de avião, ele não conseguiria treinar na sexta-feira para se preparar para o clássico contra o Botafogo no próximo final de semana. Indo de ônibus, o Vasco vai conseguir realizar um treino na sexta-feira antes do clássico contra o Botafogo e também fazer o reconhecimento do gramado ao qual o Vasco vai enfrentar a Caldense pela Copa do Brasil. Aproveitando, falando da Caldense, no vídeo anterior eu trouxe a minha companheira Giovana Oliveira da Rádio Inconfidência de Minas Gerais e ela aproveitou e me mandou uma sonora. Ela cobre o América lá em Minas Gerais, ela me mandou uma sonora do Lisca, analisando a partida do final de semana agora. A Caldense venceu o América fora de casa, dentro da Arena Independência, e vocês vão ouvir aí o próprio Lisca doido falando um pouco do time da Caldense, explicando o porquê da derrota. Confere aí o Lisca. Foi uma noite que a gente não conseguiu ser efetivo, eficaz, né? Principalmente lá na último terço do campo, né? A equipe da Caldense também tem que parabenizar pela atuação, né? Pela parte defensiva muito forte, realmente o time deles controlou as bolas aéreas, controlou as bolas por baixo, permitiu muito pouco pra gente, a gente machucou muito pouco o time deles, o goleiro só teve uma defesa no cabeceio do Rodolfo no segundo tempo. A gente também, depois no decorrer do segundo tempo, as nossas bolas alçadas morreram quase todas no primeiro pau. Eles foram muito felizes, né? Foram muito eficazes também, porque tiveram poucas chances, que tiveram na transição, que são fortes, né? A gente já sabia disso. Eles conseguiram fazer o gol, né? Eles têm essa qualidade de transição. Um time muito bem organizado, com bons jogadores. Já quebrou um tabu grande, né, contra o Cruzeiro, hoje quebrou um tabu grande contra o América, então nós temos que também reconhecer o mérito do adversário, que hoje conseguiu nos neutralizar, apesar de a gente ter maior volume, mais posse, ter iniciativa, mas hoje é aquele dia que nós ficamos aí, poderíamos ficar a noite inteira e você vê que a gente não conseguiu suplantar o adversário, né? Então fica a análise interna nossa, né, dos nossos problemas, das nossas dificuldades ofensivas e vamos trabalhar para melhorar isso. Galera, acabaram de ouvir a análise do Lisca aí. Quem tá achando que vai pegar cachorro morto aí, que é molezinha pegar a Caldense, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Já foi a época que tinha essa questão aí de bater em bêbado. Hoje até as equipes menores dão sempre trabalho para as equipes maiores. Você vai ver os estaduais a Brasil afora aí, você tá vendo vários times menores vencendo dos times de maior camisa. Enfim, vai ser um duelo difícil. O Vasco tem totais condições de se classificar, mas tem que levar a partida a sério. A Caldense acabou de vencer o Cruzeiro e o América Mineiro e é a terceira colocada do Campeonato Mineiro
Enfim, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Amanhã, por volta de 10 horas da manhã, o Dieguinho tá chegando com mais informações para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te informar que tem vídeo aqui e você vai ficar bem informado de tudo que acontece no nosso Vascão. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e agora o Dieguinho volta. Vasco, tamo junto, valeu, fui!